Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Cássia Silva e tô te convidando para fazer essa plaquinha linda comigo. Vamos usar uma massa de biscuit na cor que você preferir, aqui eu tô usando doce de leite, marcador da Blue Star e régua niveladora, para a gente tirar a nossa plaquinha. Vejam como sai perfeitinha. Usando uma régua, eu vou retirar as aparas da massa para poder formar a nossa placa. Ao retirar o excesso da massa, lembre-se de dar uma alisadinha na lateral para poder ficar bem bonito o acabamento, tá? Usando a régua, eu vou fazer alguns cortes na lateral para simular como se fosse uma placa de madeira. Não se preocupe em cortar tudo certinho não, tá? Porque fica bonito assim mesmo, tudo desigual. Não se preocupem nos cortes, tá? Podem ficar desiguais, fica bem bonito. Ou, se você preferir, nem precisa cortar. Aqui eu já tenho uma placa já sequinha, tá? Quando a gente tem a placa sequinha, já podemos sombrear. Essa daqui não tá sombreada, mas você sombreia na sua casa com pozinho, o que você preferir. Com a massa vermelho maçã, nós vamos fazer o corpinho e o gorro do nosso Papai Noel. Vamos sovar bem essa massa, sempre que retirar do pacote tem que sovar, tá, pessoal? Não esqueça. Faz uma bolinha sem rachadura, verifica bem se ela tá toda lisinha, para a gente poder fazer o corpinho do nosso Papai Noel. Aqui ficou aproximadamente com 24 gramas, tá? Para cada manguinha eu usei 5 graminhas de massa, tá bom, pessoal? Depois que eu fiz a bolinha, eu vou apoiar na bancada e vou fazer como se fosse um triângulo. Vejam como fica mais ou menos. E aí eu vou achatando delicadamente para formar o corpinho do nosso Papai Noel. Com o auxílio de uma régua, eu vou tirar o excesso para a gente poder estar colocando esse Papai Noel lá na nossa plaquinha. Após cortar, eu vejo se tá bom de tamanho e aplico ali com auxílio de um arame galvanizado. Introduzo na minha placa que já tá seca, então me permite manusear melhor. E aí eu vou aplicar o corpinho do Papai Noel passando um pouquinho de cola branca, tá? Cola branca é fundamental pra gente garantir que a peça vai ficar bem presinha, mas não exagera. Agora chegou a hora de fazer os bracinhos. Eu vou sovar novamente a massinha, vou achatar na bancada parecendo um cone e vejo se os dois estão do mesmo tamanho. Alongo para o bracinho ficar igual, dou uma batidinha na bancada e faço um furinho bem delicado com o boleador. Nesse caso eu estou usando o cabinho de pincel que também me ajuda na hora dessa função. E aí eu vou fazer as manguinhas para poder colocar a mãozinha do nosso Papai Noel. Passo cola novamente e vou ali aderir na lateral do corpinho. Já tá tomando formato. E aí a gente faz a mesma coisa com o outro bracinho, posiciona, porque ele está com a mão apoiada na placa. Então, verifica direitinho pra gente fazer isso. Agora vamos colocar a parte da roupinha do Papai Noel, que é aquela parte que fecha, né, a blusinha. Com o auxílio da ferramenta, né, a gravata, eu vou ali unir as partes e com a outra que faz graminha, eu vou fazer todo o flocadinho da roupa do nosso Papai Noel. É muito fácil, é só fazer movimento de vai e vem e a roupa já fica toda flocadinha. Mas cuidado que a nossa peça ainda tá úmida, tá? Nessa hora, nós faremos a parte da mãozinha, que no caso seria a luvinha do Papai Noel. Não pesei porque deve ter aproximadamente 1 graminha de massa e você vai fazer a luvinha dele bem branquinha, fazendo uma coxinha e depois vai recortar com o auxílio da gravata, tirando o polegar e apoiando na sua plaquinha. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, vai tirar o polegarzinho, olhando sempre o polegar para poder ver a posição, tá, pessoal? Não esquece não. E aí, cola na sua plaquinha como se ele estivesse apoiando as mãozinhas na placa. Vamos utilizar para a cabeça 30 gramas de massa Nápoles rosado. Com auxílio de um pincel, a gente vai fazer a marcação dessa bolinha, depois que ela tá lisinha, sem rachadura, tá? Pra gente poder fazer a divisão entre a testa e a partezinha da boquinha do Papai Noel. Alisa bem, para poder ficar tudo bem bonitinho, e depois a gente vai reservar para poder aplicar as outras coisas. Separei um pedacinho de massa com mais ou menos 1 graminha para poder fazer o nariz do nosso Papai Noel e vou reservar. Vamos fazer agora a barba do nosso Papai Noel. Simples, simples, simples. Uma bolinha,
você vai achatar na sua bancada e vai fazer em forma de triângulo, tá, pessoal? E aí vai ficar parecendo um quibe alongado e você só vai alongar a pontinha para baixo. Ó, a parte gordinha da mão que vai usar aqui para não marcar. Vai alisando e vai dando o formato da barba. Sempre alisando para poder não ficar com nenhuma marcação, tá bom? E aí é só você dar um movimento na peça da forma que você quiser. Quando fizer isso, passa a cola também para poder aderir nesse rostinho, ó. Olha como é que já tá ficando uma graça. Se você quiser marcações, você pode utilizar a esteca para fazer uma marcação na barba do seu Papai Noel ou simplesmente deixar lisinha. E se você também quiser deixar bem flocadinha, pode usar a ferramenta de fazer graminha, tá bom? Para essa parte do bigode, usei também mais ou menos uma graminha de massa, separei com o auxílio do pincel e fui alisando, tá? Faz um quibe, depois divide com a ponta do pincel e vai fazendo a ponta do bigode esticadinha e depois é só enrolar. Agora é só colar. Nessa hora aí você faz a pintura antes de colocar o bigodinho para não manchar. Eu acabei esquecendo, mas na sua casa você pinta o blushzinho antes para ficar bem bonito. Aqui eu tô usando uma cartela do combo número 2, mas o número do olho resinado que eu utilizei é o 341P. Aqui eu uso o pincel modelador para afundar esse olhinho, para ele, na hora de secar, o biscuit não expulsar, tá? Dois pedacinhos bem minúsculos, eu vou fazer a sobrancelha do Papai Noel também branco, para a gente poder dar o acabamento nesse rostinho. Não esqueça de colocar um pouquinho de cola, mas é bem pouquinho mesmo. Depois de fazer a sobrancelha, nós vamos fazer o topetinho do nosso Papai Noel. Isso mesmo, um topetinho com uma graminha de massa. Você vai fazer uma coxinha, achatar na sua bancada e fazer marcações com a gravata para dar impressão de cabelinho. Olha que fofinho que tá ficando. Agora, eu vou posicionar com cuidado essa cabeça ali naquele arame galvanizado que eu já deixei sobrando, para poder estruturar minha peça e ela não correr o risco de cair. Vou reservar para poder fazer o gorrinho do meu Papai Noel. Agora eu fiz um triângulo achatadinho na minha bancada e vou alisando com muito cuidado até dar o formato da cabeça. É só você dar movimento à peça girando para o lado que você quiser. Com o auxílio da gravata, eu faço marcações para dar a impressão que está enrugado e continuo alisando, passo um pouquinho de cola para poder ver o tamanho da cabeça. Posiciono com ele na bancada, tá? É importante para poder a peça ficar chapadinha lá atrás. Agora nós vamos fazer a parte do gorro do nosso Papai Noel. Essa parte branquinha aqui, o pompom. Com o movimento de vai e vem, nós vamos fazer uma cobrinha, que todo mundo já conhece, para poder fazer aquela tira de acabamento entre a testa e o gorro do Papai Noel. Passa um pouquinho de cola e colo. Eu colo ali encostando de ponta a ponta para poder ficar bem unido e com a ferramenta de fazer graminha, a gente vai fazer a pelugem, como se fosse uma pelúcia, né? Do Papai Noel ali no gorro dele para ficar bem flocadinho, já que a barba tá toda lisinha. Mas você também pode fazer isso na barba, eu acho que eu já falei. E a mesma coisa a gente vai fazer com a parte do pompom, fazendo movimentos de vai e vem e vai colar. Após ter feito a bolinha e o movimento de vai e vem com a ferramenta de graminha, eu vou fazer um furo com pincel de silicone, esse é um 104 da Condor, para poder fazer um furinho e colocar ali, ó, na ponta do nosso gorrinho. E com a mesma ferramenta eu vou retocar esse floquinho e deixar tudo pronto. Para finalizar a nossa plaquinha, a gente vai fazer com uma massinha verde, essa daqui é o verde folha, eu vou deixar mais ou menos uma espessura bem fininha, tá? Não tão fina e nem tão grossa, para poder usar um cortador de folhinha de Natal para enfeitar a nossa placa. Olha só como é que fica uma gracinha. Super fácil, bem rápido e não tem segredo. Abriu a massa bem fininha com o auxílio do rolo, tirou no cortador e faz as marcações. Simples assim, ó, com uma gravatinha a gente faz o movimento de ida e volta e já tá tudo marcadinho.
Agora é só sobrepor uma folhinha sobre a outra e colocar em um dos cantos da sua plaquinha. Veja a melhor posição que você prefira. A nossa peça está quase pronta. E para deixar daquele toque final, eu vou usar o adesivo de Natal da Mônica Artes, olha, de presentinho, mas na cartela tem Papai Noel, tem sininho, tem ginger, árvore de Natal. Fica à vontade para escolher o que você quiser, tá bom? Fica lindo. E eu também utilizei arame galvanizado para fazer a parte que vai prender a minha plaquinha. Usei uma esteca agulha para fazer o nó e olha aí como é super fácil. E coloquei na massa ainda mole, tá? Para ela poder ficar bem chapadinha ali na cabeça. Vejam. Nossa peça tá pronta. E utilizei também apliques de EVA que eu forneço. @CassiArtesLoja para quem quiser conhecer, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a todos um ótimo Natal. Fiquem todos com Deus e um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo!